Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre troca de calor e calorímetro. Um calorímetro é um dispositivo que não troca calor, portanto, a sua capacidade térmica é igual a zero. Dentro desse calorímetro agora nós vamos colocar dois corpos, um corpo A e um corpo B. E esses corpos têm temperaturas diferentes. A temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Como esses corpos estão presos dentro do calorímetro, eles estão isolados, eles não trocam calor com o ambiente, mas eles trocam calor entre si. Como a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, o corpo A transfere calor para o corpo B. Em outras palavras, o calor trocado pelo corpo A é negativo, porque ele perde calor, e o calor trocado pelo corpo B é positivo, porque ele ganha calor. Todo o calor que o corpo A perde vai para o corpo B. Portanto, se o corpo A perde 50 calorias, o corpo B recebe 50 calorias. Olha só, o calor trocado pelo corpo A é igual a menos o calor trocado pelo corpo B. Escrevendo isso de outra forma, nós temos que o calor trocado pelo corpo A mais o calor trocado pelo corpo B é igual a zero. Sempre que dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica dos calores trocados é igual a zero. Vamos ver isso através de um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte. Nós temos um calorímetro. Dentro desse calorímetro tem água. Dentro do calorímetro tem água. Nós temos 49 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E nós sabemos que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grau Celsius. Agora nós vamos colocar dentro desse calorímetro um bloco de um determinado sólido cuja massa é igual a 25 gramas. Ele se encontra a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius e o calor específico desse bloco é igual a 0,04 calorias por grau Celsius. Nós acabamos de aprender que a soma dos calores trocados tem que ser igual a zero. Ou seja, o bloco que está a uma temperatura maior cede calor para a água, que está a uma temperatura menor. Nós podemos desenhar um diagrama aqui do lado para ver isso. A uma temperatura de 20 graus Celsius, nós temos água. E a uma temperatura de 100 graus Celsius, nós temos o sólido. Depois que ocorrerem todas as trocas de calor nesse sistema, nós poderemos observar uma temperatura θ índice E, que é a temperatura de equilíbrio. Portanto, o sólido tem uma variação de temperatura igual a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial, e a água também sofre uma variação de temperatura, que é igual à temperatura final da água, que é a temperatura de equilíbrio, menos 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial. Com o que nós acabamos de aprender, o calor trocado pela água mais o calor trocado pelo bloco tem que ser igual a zero. O calor trocado pela água é dado pela massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. E o calor trocado pelo bloco é dado pela massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação de temperatura do bloco. Essa soma deve ser igual a zero. Substituindo os valores, nós temos 49 gramas de água, cujo calor específico vale 1, e a variação de temperatura da água é θE menos 20, mais massa do bloco, que é igual a 25 gramas, vezes calor específico do bloco, que é 0,04,
vezes variação de temperatura do bloco, que é θe menos 100. Isso tudo tem que ser igual a zero. 49 θe menos 49 vezes 20, que é 980, mais θe menos 100. Isso tudo tem que ser igual a zero. 49 θe mais 1, 50 θe, igual a 1080. Portanto, a temperatura de equilíbrio é igual a 1080 dividido por 50, corta esse zero com esse, nós temos temperatura de equilíbrio igual a 21,6 graus Celsius. Essa foi a nossa aula sobre troca de calor e calorímetro. No endereço www.oquadro.com vocês encontram muitas outras aulas de matemática, química, física, biologia e português. Um grande abraço e até a próxima.